Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá você, que está nessa live aqui, assistindo o culto na Igreja Cristã da Família do Butantã. Estou aqui paramentado para dizer que esse é um momento especial e que muitas coisas que você não está acostumado a fazer, vai começar a se acostumar. Uma máscara é uma delas. Se você realmente está saindo e tendo alguma necessidade de contato com o público, use uma máscara. Se você está num ambiente seguro, na sua casa, aí você pode tirar, conversar, se relacionar, mas ao voltar ao ambiente público, volte a se proteger novamente. Não apenas porque você se protege, mas porque também protege as pessoas que estão à sua volta. Esse é um momento especial, numa época especial. E nós precisamos entender e discernir o que Deus tem para conosco em todos os momentos. Como Eclesiastes diz, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Eclesiastes 3 sempre me intrigou nesse versículo. Qual que é a beleza em deixar de abraçar? Qual a beleza em espalhar pedras? Qual a beleza em chorar? Mas Salomão declara ali nessa palavra que tudo tem a sua beleza, tudo fez formoso a seu tempo. Eu quero agora, nesses momentos com você, entender um pouco mais o que Deus quis dizer com isso e por que nós podemos considerar esse momento um momento de Deus também em nossas vidas. Esta live é aqui para a Igreja do Butantã, mas também para todas as igrejas que estão na família, para vocês que nos ouvem como visitantes. Não vamos pedir para você levantar a mão agora como visitante, mas esteja à vontade conosco. Durante esses tempos de coronavírus, nós estaremos nos comunicando virtualmente. Todas as nossas mídias sociais estão abertas e, como foi falado agora, não acontece, você pode clicar, se cadastrar nosso grupo de WhatsApp para receber as comunicações da igreja, cadastrar no Instagram, cadastrar no Facebook para participar dessas lives e de outras mais que estaremos produzindo ao longo do tempo, ao longo de todos os dias dessas semanas. Bom, o que eu quero falar aqui agora é sobre o nosso momento. Muitas pessoas me perguntam, né, mas pastor, como isso acontece? Mas pastor, isso não é de Deus. E eu queria acalmar o seu coração. Em primeiro lugar, nada escapa do controle de Deus. Segundo lugar, quem poderia dizer que isso ia acontecer há algumas semanas atrás? Que você estaria na sua casa, que as pessoas não estariam se locomovendo pelas ruas, que os países estariam fechando as suas fronteiras, que o comércio, a indústria, os serviços iam sofrer como estão sofrendo agora. Quem poderia dizer isso? Nenhum de nós, mas a Bíblia poderia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos que o que Deus promete para os tempos do final são guerras, convulsões, questões da natureza, epidemias. Então, nós estamos dentro de um contexto que é um contexto bíblico. É um contexto bíblico. É claro que quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para aquilo que nós queremos receber. Mas também está escrito lá que as pessoas nos finais dos tempos teriam coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, para ouvir o que elas gostariam de ouvir. E é óbvio que nós queremos ouvir uma palavra de estímulo, de ajuda, de ânimo, o que hoje as editoras chamam de literatura de autoajuda, para você se autoajudar. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, meu convidado aqui especial, a realidade não aponta para isso. Se você não tiver alguma coisa maior em Deus, que coloca a sua confiança nele e não depende das circunstâncias, você vai sofrer nesses tempos de fim. Então, eu quero dizer que quarentena, palavra que está muito na moda agora, quarentena significa 40 dias. Nós, como Igreja Cristã da Família, estamos comemorando o nosso 40º aniversário, ano 40. E se você é da igreja, você já ouviu isso várias vezes. Nós estamos no nosso último ano de deserto. Nós estamos entrando para a Terra Prometida. 40 anos, 40 dias, um ciclo de 40, que significa um sofrimento, uma separação, uma tribulação, uma dificuldade para entrar numa nova fase.
E agora nós, como sociedade, especialmente aqui em São Paulo e nas grandes cidades do Brasil, vamos passar por um período de tribulação, um período de dificuldade, um período de coisas que não estamos acostumados a viver, mas temos que viver. Restrição nos movimentos, restrição na comida, restrição na capacidade de fazer as coisas, de se divertir, de sair, de se encontrar. Tempo de deixar de abraçar. Quarentena. Isso está dentro do nosso ano de 2020. Está no propósito de Deus que nós não podíamos enxergar, mas que está claro agora, dentro do momento que nós temos como igreja. No final disso tudo, nós vamos sair mais fortes. No final disso tudo, nós vamos estar preparados para tomar a terra prometida para nós, para entrar na terra que emana leite e mel. Eu não sei se você já pensou, e talvez você que não está presente nos nossos últimos cultos de Igreja Cristã na Família, pode não estar entendendo esse assunto. Mas nós temos estudado aqui muito esse processo de renovação que Deus fez com o povo, através de 40 anos no deserto. 2 anos depois de chegar a Cades Barneia, um oásis que fica na beira de Israel, na fronteira de Israel com o Egito, ainda hoje, esse lugar existe lá. O povo chegou 2 anos depois de sair do Egito a Cades Barneia. E ia entrar na terra prometida. E Moisés, então, amando-lhe Deus, enviou 12 espias, um de cada tribo de Israel, para ir olhar a terra. E durante 40 dias, outra quarentena, eles foram espiar tudo que tinha ali. Eles estavam no deserto. Eles comiam maná dia sim, dia também. Eles estavam privados de muita água. Eles não tinham condições de conforto, de luxo. Não tinha como ter muito lazer. 40 anos habitando em tendas. Toda uma geração que lembrava do Egito estava morrendo. Poucos restavam naquele ano 40. Mas no ano 2, quando Moisés mandou os espias, a maioria das pessoas, elas tinham ainda todo o Egito na cabeça. Somente nenês de 2 anos de idade estavam ali no meio do povo, que nasceram no deserto. E os espias foram olhar aquela terra, estando no deserto, olhando a abundância. Estando no deserto e vendo as uvas, vendo os figos, vendo as romãs. Aquela figura que é clássica hoje em Israel, um símbolo de Israel, 2 pessoas carregando vergados, uma quantidade imensa de frutas imensas e gigantes. Quando eles viram aquilo, os espias disseram: essa terra é realmente uma terra que emana leite e mel, mas é habitada por gigantes. Não vamos conseguir. Não vamos alcançar. Não vamos ganhar. Aliás, era melhor ter ficado no Egito. Era melhor nem ter saído. E já que nós saímos, acho que é melhor voltar. Vamos voltar para o Egito, a gente anda mais um tempinho e volta para ser escravo lá, pelo menos está vivo, porque aqui nós vamos morrer. Essa imagem soa familiar para você? Vem uma dificuldade, você está esperando uma bênção, você está esperando uma coisa nova, você está esperando uma porta que se abre, e de repente, com aquela porta, vem uma grande tribulação, vem uma grande dificuldade, e a maioria esmagadora das pessoas, o que a Bíblia chama de vulgo, que é o pessoal que habita as fofocas, que é o pessoal que gosta de aterrorizar as notícias, que é o pessoal que está sempre preparado para acreditar no ruim e desacreditar no bom. Esse vulgo no povo de Israel não entendeu o sinal de que aquela terra era uma terra prometida, mas entendeu que eles iam morrer naquele deserto. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que você tem essa decisão a tomar. Você pode olhar tudo o que está acontecendo como um grande problema, e que você não vai superar, porque vai aumentar a depressão, vai aumentar a crise, vão aumentar os problemas e vai aumentar a própria doença. Pessoas estão sendo infectadas, pessoas irão morrer. E você pode pensar, não tem jeito. Mas você também pode olhar para esse momento e dizer, eu tenho 40 dias pela frente. O povo teve 40 anos para se depurar, para ser um Josué, para ser um Caleb,
para ser um daqueles que nasceram no deserto com a mentalidade de vencedor, dizendo: eu vou conquistar aquela terra, eu vou habitar aquele lugar, eu vou ganhar essa guerra, e Deus está conosco. E eu quero que você entenda essa postura de não ficar esperando morrer no deserto, mas sim preparar-se no deserto para a guerra que virá. Nesse momento, como igreja, você tem essa decisão. Ficar esperando coisas acontecerem, trancado em sua casa, com medo do que vai acontecer, com medo do relacionamento, do contágio, com medo da doença, com a paranoia do medo, que é uma síndrome muito pior do que o próprio vírus, a pandemia do medo. Ou então você pode se preparar para aquilo que vai acontecer. É fato que você não deve sair de casa. É fato que você não tem mais a atividade como tinha antes normalmente. É fato que de repente sobrou um tempo imenso que não estava na sua agenda. Você estava achando que de Cades Barnea ia entrar na Terra Prometida, mas agora vai ter que ficar parado ali na quarentena. O que você vai fazer com o seu tempo? Eu quero entender um pouquinho sobre isso com você. Porque nesse processo, ou nós somos agentes, ou nós somos reagentes. Ou nós estamos reagindo a coisas, ou nós estamos fazendo coisas acontecer. E acontece com os dois lados. Quando você obedece à lei, quando você obedece às autoridades, quando você tem que cumprir com o que foi dito, você está sendo reagente. Não foi você que decidiu. Não foi você que decidiu fechar o comércio. Não foi você que decidiu estabelecer uma quarentena nas ruas. Não foi você que decidiu as regras de restrição de saúde, de contágio, o isolamento, o distanciamento social. Você é um reagente, eu sou um reagente. Nós vamos usar máscaras. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos ficar esse tempo todo no deserto. Com culpa, sem culpa. Você pode não ser um dos 10 espias que foram lá olhar e voltaram com uma notícia. Você até pode não ser a grande maioria do povo que disse: não acredito. Mas nós somos contados com. Então, reaja com obediência. Reaja com dignidade à pessoa da autoridade que está falando isso. Faça como a Bíblia diz e obedeça às autoridades. Então essa não é uma hora de ser místico e de dizer que nada vai acontecer porque Deus está com você. Porque isso está já forrado nas nossas mídias sociais. Tantas pessoas creram naquilo que não ia acontecer. Ter fé não é suficiente quando a sua fé é posta em alguma coisa que não é de Deus. Por isso temos que direcionar a nossa fé para aquilo que Deus está falando. E há momentos em que Deus fala: fica, espera, obedeça, sofra. Há tempo de Jeremias, há tempo de Salomão. Então aprenda a reagir àquilo que a lei, que a ordem pública coloca sobre a sua vida como necessário. Falando nesse aspecto, nesse momento vivemos um tempo muito, muito importante. Porque tudo estamos sendo feito como sociedade é um esforço para diminuir a velocidade da propagação desse vírus. E os próximos dias são cruciais nisso. Então, será em vão se você não entender que esse é o momento de ficar parado, de esperar. Alguns dias fazem muita diferença nesse processo. Uma semana é a diferença entre grande número de casos de uma vez ou um crescimento lento desta virose. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, seja paciente alguns dias e logo no começo, quanto maior e melhor for a sua dedicação, a sua obediência, hoje, amanhã, terça, quarta, esta semana, faz toda a diferença no resultado. Agora, você não é apenas um reagente. Você não é obrigado apenas a obedecer, obedecer, obedecer. Você também tem uma postura com Deus aqui de cumprir o seu papel, de ser um agente de transformação. Como fazer isso, pastor? Muitas pessoas me perguntam o que eu penso que vai acontecer. Tem um cenário econômico, tem um cenário político, tem um cenário social, claro, que é onde nós vivemos, na sociedade. E para cada um desses cenários existem agentes, atores, pessoas que têm uma outra agenda,
que fazem coisas pensando no quanto pior melhor, que fazem coisas porque estão desesperadas mesmo, então reagem de uma maneira desesperada, em pânico, e você não pode deixar se contaminar por esse espírito. Não seja manipulado por alguém que tem uma outra agenda. E não deixe o seu coração ficar tão atribulado que você não consegue entrar em paz. Porque a Bíblia fala que a paz é o árbitro do nosso coração. Quando nós viajamos de avião, nesses tempos inclusive é muito complicada essa viagem, você tem ali 200, 300, 400 pessoas num voo, uns 8, 10 tripulantes cuidando daquela pequena multidão e 2, 3, 4 pilotos dirigindo a aeronave. Na verdade, os destinos daquele avião estão na mão desses 3, 4 que estão ali dirigindo efetivamente, que estão tomando pulso, que estão com a mão no controle. Os outros têm que saber esperar. E eles recebem ordens. E aquelas ordens que eles recebem, fique sentado, coloque a poltrona na posição vertical, levante a bandeja à sua frente, não se movimente, não saia do seu lugar. Eles têm o objetivo de melhorar a qualidade e a segurança do voo, mas também têm o objetivo de acalmar as pessoas. Porque se 400 pessoas se levantam, não são 10 tripulantes que seguram. O pânico é um grande inimigo. Eu viajei muito de avião, vou continuar viajando, e nessas horas em que acontece uma turbulência, você percebe a reação das pessoas. Recentemente, durante o carnaval, agora eu fui convidado para palestrar num evento em Campina Grande, Consciência Cristã. Vamos falar lá sobre a igreja digital, a igreja do século XXI, um assunto, se naquele tempo, há um mês e pouco atrás, era urgente, hoje nem se diga, a igreja digital. Indo para Campina Grande, o avião, na hora de aterrissar, arremeteu. Chegando na pista, ele levantou o voo. Muitas nuvens, um aeroporto que não tinha toda a infraestrutura de tecnologia. E eu que estudei esse assunto na faculdade, fiquei pensando, esse avião não deve ter, esse piloto não tem o ILS ligado aí na pista. ILS é um instrumento de pouso, né, que faz com que você automaticamente coloque o avião na pista. Ele tinha que ter contato visual, ele tem que enxergar o lugar. Não estava vendo. Aí ele levanta e fala, senhores passageiros, nós vamos tentar mais uma vez. Se não der certo, vamos para Recife. Naquela hora eu comecei a olhar para as pessoas. Alguns estavam lá, vamos para Recife, vamos para Recife, vamos para Recife. Porque eles estavam com medo. Se deu errado uma vez, e se der errado na segunda? Já nos livramos de um problema, vamos cair nele de novo, eu não quero mais ficar nesse lugar. Eu estava pensando, Recife, mais 4 horas de ônibus. Já era uma madrugada, eu tinha que falar na manhã seguinte. Falei, não, Deus, eu quero pousar nesse lugar aqui. Quero voltar, eu quero pousar. E o que você pode fazer? Você não pode fazer nada, está tudo na mão do piloto. Ele tem o controle daquele avião. Ele está tomando a decisão se é correto ou não é correto, se é seguro ou não é seguro, se é pior ou se é melhor. Mas as pessoas estão tensas. Então, estão apertando as poltronas. Estão olhando para os lados. E se alguém não aperta o cinto de segurança, já tem um outro lá que entra em pânico. Você não apertou o cinto de segurança, eu vou morrer por tua causa. Você está se levantando, o avião vai cair. Cuidado com o pânico, irmão. Cuidado com o pânico, porque você não está no controle. Mas eu posso te garantir que quem está no controle sabe pilotar esse negócio. E não é o nosso governador, não é o nosso presidente, não é o ministro da saúde. Quem está no controle dessa situação é Deus. E ele sabe pilotar esse avião. Então, obedeça, confia, descansa. Descansa a sua alma no Senhor. Sem pânico, sem medo, sem uma agenda própria para tirar do sério a pessoa que está do seu lado, para causar um cenário de quanto pior, melhor. Deus está no controle de todas as coisas, nunca deixou de estar. Agora, como eu reajo? Como eu reajo? Eu tracei aqui 3 cenários. Existe um cenário de curto prazo, um de médio prazo e um de longo prazo. E é bom pensar um pouquinho, porque as pessoas reagem só ao curto prazo. O curto prazo tem a ver com o nosso físico.
Curto prazo é uma agenda de dias. O que vai acontecer amanhã? Então todo mundo tem que definir. Vai ter culto? Não vai ter culto? Fecha, abre. Vou abrir meu negócio? Não abro negócio? Faço a consulta? Não faço? Desmarco? Então todos nós fomos apanhados nesse redemoinho de decisões de curto prazo. O que eu faço amanhã? Porque a sua rotina mudou. Agora você não tem mais aquela previsão do que ia fazer ou não. E se você é dono do negócio, tem que resolver se vai abrir ou se vai fechar. Se você vai assistir ou não vai assistir. No curto prazo, a agenda que muda é a agenda da sua rotina diária. E ela vai ter que ser readaptada. Eu vou voltar um pouquinho mais para frente a falar desse curto prazo. Agora, pense um pouquinho além do curto prazo. Tente enxergar além, porque esse é o papel de quem está como cabeça e não como cauda. Esse é o papel de um cristão. No médio prazo, meus irmãos, existe uma avaliação econômica. Eu sei que os nossos governantes devem estar pensando nisso, precisam pensar, eu espero que estejam, porque existe uma agenda econômica em marcha. Se esse vírus, por um ato sobrenatural, terminasse hoje, extinguisse hoje, já teria um resultado na agenda econômica daquilo que aconteceu ou não aconteceu esse tempo. Há uma desorganização da economia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, durante meses, até o fim do ano, para o ano, no médio prazo, nós vamos ter consequências econômicas do que não está sendo feito agora, do que não está sendo produzido, do que não está sendo combinado, do que não foi entregue, coisas que estão sendo desmarcadas e não voltarão a acontecer, coisas que foram adiadas e voltarão a acontecer em outro momento. Então, eu queria que você, como cristão, se preparasse para a sua agenda econômica. Olhe no seu orçamento. Não é tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Você tem que pensar onde você vai economizar. Porque vai ter um impacto econômico. Esse impacto econômico pega na tua vida. E você tem que ficar pensando. E não pense apenas nos gastos que você vai cortar, porque vai ter que cortar gasto. Pense também no novo que você pode fazer. Naquilo que não era oportunidade, agora é oportunidade. Naquela porta que estava fechada, mas agora pode abrir. Porque se está piorando muitas coisas, também está melhorando outras mais. Se a maioria está sofrendo, tem alguns que estão ganhando. E você precisa se posicionar como pessoa para, nesse período, ganhar com essa crise. Ganhar com essa crise. No médio prazo, haverá muita oportunidade para aqueles que não tenham olhos de pânico em relação à situação. Abra os seus olhos. Também vou voltar agora um pouquinho mais na frente a falar sobre o médio prazo. Mas antes eu queria falar sobre o longo prazo. E o longo prazo são anos. Tenha certeza, essa crise de 2020 vai ser lembrada por muito e muito tempo. Porque ela está provocando uma mudança social. E essa mudança veio para ficar. Mudanças sociais. Haverá alguns que terão prejuízo de longo prazo na sua própria saúde. Porque não é a questão da gripe. É uma grande gripe, com uma pneumonia acoplada, com um índice de letalidade, então não é para menosprezar isso. Mas essa doença como doença, ela vai passar. Mais alguns meses, e está todo mundo imunizado, todo o efeito já passou, e vira uma influenza como mais ou menos as outras aconteceram. Com SARS, com MERS, e com outras mais que apareceram como epidemias, se tornaram pandemias, e hoje são endêmicas. A medicina não sabe se vai virar uma endemia ou não, mas há uma grande chance. Então, a saúde pública, ela vai se resolver. Uma grande e aguda crise agora, mas ela vai se resolver. Mas a saúde mental das pessoas, essa fica. Depressão, suicídio, angústia, medo, síndrome do pânico. Essas coisas vão marcar muita gente. Então, a primeira coisa que eu digo para você, não seja um infectado por esse vírus. Porque ele vai ficar muito tempo. As pessoas sofreram grandes perdas, grandes prejuízos, lembram disso até hoje. Pessoas que perderam com os planos econômicos. Pessoas que sofreram grandes crises espirituais, marcam uma vida.
E esse é o momento que vai marcar muita gente. E você, como cristão, tem um papel positivo nessa batalha. Então, há um problema de anos que vai ficar em nossa sociedade, na saúde pública. Há também uma mudança de maneira de ser. A revolução digital está chegando. Nós vamos emergir dessa crise muito mais online do que antes. Os negócios que eram feitos boca a boca vão ser feitos teclado a teclado, celular a celular. Esta mudança veio para ficar. E você precisa entender esse efeito de longo prazo no seu estilo de vida e na sociedade. Então, vamos passar de novo cada um desses elementos. Como que eu reajo a esta crise? Eu quero dar o meu exemplo aqui também, então. Curto prazo. Curto prazo, estabeleça uma rotina. A sua rotina mudou? Você agora tem uma chance única de ser o mestre da sua vida. Você pode estabelecer a sua rotina. Ah, pastor, mas eu não posso sair de casa. Ah, pastor, mas eu não posso mais trabalhar. Você é dono das suas 24 horas. Continua sendo dono das suas 24 horas. Não permita que alguém lhe diga o que fazer ou não fazer. Portanto, nessa hora, não seja reagente. Sabe quais são as indústrias que estão crescendo nesse momento? As indústrias de entretenimento. Porque as pessoas não têm o que fazer. As TVs a cabo estão liberando sinal. E uma indústria que está crescendo muito já é pornografia. Porque as pessoas agora têm acesso à internet, têm acesso aos canais, e têm tempo, e têm necessidades de liberar o seu medo, a angústia. Então haverá uma corrida para assistir alguma coisa que te entretenha. Cuidado com o lazer pelo lazer. Porque o lazer foi criado por Deus dentro de um contexto de trabalho. 6 dias trabalharás, o 7º dia é um sábado. Então você tem uma relação de trabalho e lazer que é saudável. Quem não tira férias está errado. Quem não sabe descansar está errado. Quem não consegue desligar o trabalho está errado. Mas quem não trabalha também está errado. Porque você não vai ser feliz, você não vai se sentir bem fazendo nada. Então, nesta rotina, seja produtivo. Seja produtivo. O que você pode aprender com o tempo livre que você está ganhando? E com acesso ao mundo através de um celular. Eu devo estar aqui no bolso. Através de um tablet. Você está conectado com o mundo inteiro, como nunca jamais a nossa sociedade esteve. Vai fazer o que com isso? Assistir, como é que o pessoal fala? Fazer maratona de séries? Assistir todas de uma vez só? Use o seu tempo com consciência, esse é o seu curto prazo. Refaça a sua agenda. Estabeleça alvos. Esse é o momento que você pode aprender uma língua. Esse é o momento que você pode aprender uma linguagem de programação. Esse é o momento que você pode crescer no conhecimento da Bíblia. Estabeleça uma rotina. Aqui na igreja nós temos algumas rotinas para você estabelecer. Nós temos o relógio de oração. Então você pode reservar algum tempo do seu dia para orar. Orar. O Ministério da Intercessão já criou um relógio com 15 minutos. 15 minutos. Você não consegue assistir um capítulo de uma série, um terço de um capítulo de uma série em 15 minutos. Eu tenho certeza que se você ficar com só 15 minutos para assistir um Netflix da vida, você vai reclamar que faltou tempo. Agora, se você começar a orar, você consegue orar 15 minutos? Tem assunto para falar com Deus por 15 minutos? É capaz de crescer na sua intimidade com Deus? Então, estabeleça horários, como se fosse um compromisso. Marque na sua agenda. Tal hora eu vou orar meia hora. Vou dobrar o tempo dos 15 minutos aqui. Vou orar meia hora todos os dias nesse horário. Fixe o seu horário com Deus. Vou estudar a Bíblia. Bíblia JFA. Mr. Rocco. Se você não sabe o que eu estou falando, vai lá na sua lojinha virtual, escreve lá, Bíblia JFA,
offline e vai aparecer esse aplicativo. Dentro dele nós não temos apenas a Bíblia, nós temos planos de estudo. Muitas e muitas igrejas estão indicando esse aplicativo para você ler mais a palavra. Faça um plano de 40 dias. Haverá nesse aplicativo da JFA lives que eu estou fazendo para falar sobre temas, como eu vou fazer aqui no final dessa mensagem, que chama-se o versículo vivo. Você lê uma passagem e entender o que ela está dizendo. Então você pode participar disso. Você pode crescer no seu conhecimento bíblico, na geografia bíblica, na história bíblica. Você pode estudar um pouco mais de profundidade com temas teológicos, coisas que você nunca soube na palavra, que agora você pode fazer. Mas não é apenas Bíblia. Você pode fazer muitos cursos online e adquirir conhecimentos e contatos que você como pessoa ainda não tem. Então, estabeleça uma rotina de aprendizado. Use esse tempo que você está parado em casa para sair dele melhor. Eu vou voltar aqui ao ponto de Josué e aquele povo no deserto em Cades Barneia. O que eles estavam fazendo ali durante o tempo todo? A Bíblia não é muito clara sobre isso. Mas eu tenho certeza que eles se prepararam. Porque quando Deus mandou eles avançarem, e eles saíram de Cades Barneia e foram para Gilgal. Gilgal, um lugar deserto, muito pior que Cades Barneia. Não tinha um oásis ali, mas Gilgal estava diante da cidade de Jericó, o primeiro grande alvo de conquista do povo. Aquele povo que estava em Gilgal era outro povo daquele que chegou 38 anos antes em Cades Barneia. Eles estavam preparados, eles estavam treinados. Havia um exército em posição. Tinha general, tinha coronel, major, capitão, sargento, soldado. Tinha hierarquia, tinha disciplina. Eles estavam preparados. Eles não ficaram 38 anos esperando o maná cair do céu. Uma nova geração era destra na arte da guerra. Então, enquanto você está nessa quarentena, torne-se um bom soldado. E prepare-se para sair dela, para guerrear a batalha da sua vida. Para conquistar as riquezas de uma terra prometida. Adestre-se, equipe-se, prepare-se. Não gaste o tempo fazendo nada. Não vá para o caminho do lazer. Ele é importante num pedaço do dia. Agora, para ajudar aqui as nossas mães e mulheres, homens que estão em casa. Homens que estão em casa, vocês vão sofrer. Agora você vai valorizar a sua esposa. Ajuda, meu irmão, ajuda no trabalho. Ajuda na limpeza. Ajuda na ordem. De repente agora, nem mesmo a pessoa que ajuda você, a auxiliadora, a empregada, ela pode estar mais indo na sua casa. Então, estabeleça a rotina de fazer sua cama, a rotina de deixar o banheiro em ordem, a rotina de lavar o prato que você usou. Lá em casa piorou ainda, acho que eu vou ter que lavar as panelas, já que eu não faço a comida, sobrou a louça brava lá. Então, estabeleça um tempo para andar junto com a sua família. Estabeleça uma rotina, porque agora você ganhou um tempo com seus filhos. Você ganhou um tempo com seus irmãos. Ah, pastor, meu irmão é tão chato. Você ganhou um tempo não apenas com Deus e com o seu trabalho, mas com as pessoas que você diz que ama. Ande junto. Curto prazo, estabeleça uma rotina, seja rigoroso e saia dessa crise mais fortalecido. Como eu disse, há um médio prazo que fala sobre mudanças econômicas. Refaça seu orçamento. Olha cada coisa que está gastando. Esse é o momento em que você está deixando de gastar um monte de coisa. Repara aquilo que você estava gastando, que não necessariamente você precisa voltar a gastar. Esse é um tempo de parada. E agora você pode descobrir um monte de coisa que não é tão necessário assim. Puxa, dá para economizar isso aí. Então, faça o seu orçamento. E veja onde está indo o seu dinheiro, e onde você quer que ele vá. Esse é um belo momento para refazer prioridades. Estabeleça um orçamento novo, a partir de uma outra realidade,
que vai te mostrar que você realmente pode viver sem muita coisa que você achava que era imprescindível na sua vida. E invista em alguma coisa que pode te remunerar também. Esse é um assunto para mais, eu não tenho todo o tempo aqui para falar sobre isso, mas vamos ter muitas lives, eu vou estar falando com vocês bastante sobre oportunidades de negócio. Oportunidades de ganhar dinheiro. Oportunidades de crescimento profissional que essa crise está trazendo. E quanto mais jovem você for, mais importante isto é. Então, siga-nos nisso aqui, não perde o contato e o vínculo, porque nós vamos estar falando muito sobre esse assunto do mundo digital. Mas eu quero falar sobre o longo prazo. Cuide da sua alma. Cuide da sua alma, não fique doente. O seu objetivo agora não é apenas não pegar um vírus, porque isso nem se sabe se é possível. O vírus se espalha. E tudo que as autoridades estão falando é para que ele se espalhe não tão rapidamente. Porque se ele se espalhar rapidamente, essa curva de crescimento é muito grande, a estrutura médica que nós temos montado na sociedade não é suficiente, vai faltar respirador, vai faltar hospital, e vai acontecer um drama que em outros países já está acontecendo. Um crescimento muito rápido de pessoas internadas. Então, o que a senhora está dizendo, o governo está dizendo hoje é, fique parado para que o negócio não cresça tão rápido. Mas, você pode estar infectado. Pode testar positivo. E a maioria esmagadora das pessoas não vai ter muito problema com isso. Então, eu não quero aqui dizer que você deve minimizar o fato de estar infectado ou não. Mas eu quero dizer que o maior problema para a sua saúde não está no vírus no seu corpo, está no vírus da sua mente. Na maneira como você se prepara para isso. Na maneira como você fortalece para isso. Cuide da sua alma. Eu estava ouvindo hoje aqui as nossas autoridades médicas falando que todos os médicos são necessários. O Brasil tem 700 mil médicos. E o ministro está pensando em chamar os jovens que estão no 6º ano de medicina para já começarem a trabalhar. E ele usou um argumento interessante. Ele falou, esses jovens já estão quase que completamente formados. São, eu não sei agora, 3.700 horas, uma coisa assim, no curso de medicina, e muitos estão já no processo final, porque o 6º ano é apenas um ano de internato. Eles não estão aprendendo, eles estão praticando. Então eles já sabem toda a teoria. E ele usou um outro argumento, estes jovens são jovens. Então eles são mais imunes a tudo isso, e acho que nenhuma vai fazer isso, para ter contato com pessoas e ser infectado. Outra coisa são médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, agentes de saúde, que estão dando o seu tempo para curar pessoas. Então, eu quero fazer essa comparação com você que é cristão. Que Jesus é o médico dos médicos. E você pode não ser um médico espiritual, mas pelo menos um enfermeiro espiritual você é. Um agente a gastar o seu tempo curando as pessoas. Curando as pessoas da alma. Então, as dores da alma, elas precisam de remédio nesses dias. Cuide da sua alma. Como? Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Se você ficar recebendo só informação da internet, de todos os dramas, todas as crises, todas as mortes, todos os problemas, você vai ficar apavorado, você vai ficar amedrontado, você vai ficar acuado. Encha a sua mente com coisas que são boas, com esperanças de Deus. Por isso eu também vou fazer aqui uma série de lives que vai estar no Bíblia JFA, sobre o versículo vivo. Versículos da palavra que falam verdades eternas. E você tem que se encher dessas verdades. Você tem que ter certeza de que Deus está com você. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu não quero ser místico, mas eu quero ser espiritual. Porque a Bíblia é verdadeira. E não apenas porque ela prediz essas coisas, mas porque ela diz como você tem que se comportar. Há um versículo que eu gosto muito, que eu falo que é a maior relação candidato-vaga de qualquer vestibular. Para entrar em medicina, o vestibular mais difícil da nossa sociedade, a relação é 70-1, mais ou menos, no vestibular da USP.
70 pessoas, um consegue. Mas a Bíblia declara assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Essa é uma relação candidato-vaga de 11.000 para 1. Então, o que esse versículo está dizendo, e agora se você acredita ou não acredita, está no seu critério, mas o que a palavra de Deus está declarando é que 11.000 pessoas podem ser atingidas, e você não. Por quê? Porque Deus tem um propósito com você. Então a pergunta é, você sabe qual é esse propósito? Você está cumprindo esse propósito? Você está se habilitando para ser um no meio de uma multidão? Existe algo que você pode ser, agente, para fazer com que Deus preserve a sua vida no meio da desgraça. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Mas eu sei que um milagre cumpre um propósito. Porque se o milagre fosse para acontecer para todo mundo, não seria milagre, seria normalidade. Ele acontece com um propósito. Então eu quero ler aqui um versículo vivo de hoje, talvez 2, para que você entenda o que a Bíblia fala e como ela fala. O versículo que eu quero ler hoje aqui com vocês está em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. E a sequência, vamos ler do 1 em diante. Você tem a sua Bíblia em mãos aí? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você tem fé em Deus, você entra em paz. Então, aqui está dizendo, para você ter paz, tenha fé. Esta fé justifica, ou seja, você tem acesso à salvação, e esta fé te dá tranquilidade. João 16:33. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz. Versículo 2. Jesus Cristo, pelo qual temos também entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então eu quero dizer que você como cristão não está se gloriando no resultado de hoje. Você tem que se gloriar na esperança. Isso é como um campeonato. É muito bom ganhar a primeira partida, mas você tem que ganhar o campeonato. É uma longa maratona. É uma curva de longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros. E aqui vem então o momento que eu quero aplicar com vocês. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Esta é uma tribulação. Você consegue se gloriar nela? Estamos sendo chacoalhados. Lá no avião, o piloto fala, senhores passageiros, apertem os cintos, porque nós vamos entrar numa zona de turbulência. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, do melhor que eu posso fazer aqui da nave do comando, com o meu radar meteorológico ligado, olhando a situação externa, vendo como estão as nuvens, eu posso dizer que vai trepidar. Então, fasten your seatbelt. Aperte seu cinto, porque vai balançar. E se você está comendo, para de comer. Está com vontade de ir no banheiro? Segura aí à vontade. Está querendo conversar com o vizinho lá atrás? Volta para a sua cadeira. Senta. Aperta o cinto, porque vai balançar. É isso que foi dito a cada um de nós esses dias. Vem aí uma turbulência. Vem aí uma tribulação. Vai balançar. O que você tem que fazer? Fique em casa. Senta na sua cadeira, aperte seu cinto e esquece que está com vontade de ir no banheiro. Esquece que está com fome. Esquece que era a sua hora de servir a comida. E espera. Tribulação. Ninguém pode escapar de tribulação. E esse texto está falando, nós nos gloriamos nas tribulações. Que é? Sou masoquista agora? Não. Quando eu sou tribulado, eu tenho uma oportunidade de vitória. E como essa oportunidade acontece? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Ai, 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 ai. Você vai ser testado em sua paciência.
Porque depois de alguns minutos parados, você vai passar, e agora o quê? Depois de alguns dias em casa, você vai começar a coçar. O que eu faço do meu tempo? Aí eu volto ao que eu já falei aqui. Seja produtivo. Paciência. A tribulação, ela exige paciência. Porque você está amarrado na sua cadeira. Você está preso em sua casa. Exercite esta paciência. Porque a paciência traz a experiência. Daqui a alguns anos você vai falar, filho, um dia seu pai ficou preso em casa porque não tinha ninguém na rua. Parou tudo. Está vendo esse negócio que nós temos hoje? Essa ideia desse negócio eu tive naqueles dias. E hoje ele nos alimenta. Mas quando eu parei ali, eu fiquei pensando, e agora, e agora? Quando começou a tribulação, eu vi uma mensagem de um pastor dizendo, aproveite a oportunidade. E olha o que Deus me mostrou. Isto é experiência. Cada um de vocês está ganhando agora a oportunidade de sair experiente dessa situação. E a experiência traz a esperança. A esperança não é um desejo de que alguma coisa aconteça. A esperança não é feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. A esperança não é o coração querendo. A esperança está calcada na experiência, que é embasada na paciência, que nasce na tribulação. E é isso que está acontecendo com você agora. Saia desta quarentena experiente, porque ele termina dizendo, a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu quero dizer para você agora, começou uma corrida. É uma corrida de longo prazo. Então não adianta falar, vamos sair correndo que nós vamos ganhar essa guerra. E dele a 100 metros cansar. Poupe o seu fôlego. Dite o seu ritmo. Crie a sua rotina. Se aproxime de Deus. Entenda as suas relações familiares. Preze aquilo que é eterno e não aquilo que vai ficar pelo tempo. E saiba, vai sacudir, vai balançar, vai testar dentro de você, vai testar economicamente fora de você. Daqui a alguns meses nós estamos saindo dessa, mas as consequências econômicas vão continuar. Pessoas vão querer se aproveitar disso politicamente, cuidado. E as consequências mentais, a saúde mental do povo, vai ficar marcada. Esta é a hora de você ser o médico dos médicos. Pegue a sua palavra e pregue. Eu quero terminar falando um pouquinho sobre tecnologia. O que eu vou trabalhar essas semanas é Bíblia JFA. Nós vamos estar produzindo material, conteúdo, lives. Nós já temos algumas coisas. E esse aqui, para quem é do Butantan, você sabe o que eu estou falando. Esse é o nosso momento sal. Eu não sou aqui a Marina Nishimura, mas eu quero dizer que nós temos um aplicativo de evangelização pelo celular. E que você pode pegar esse aplicativo e convidar uma pessoa pelo seu link, pelo seu WhatsApp, pelo seu e-mail, e falar, você quer estudar a Bíblia comigo? Agora você ganhou tempo. Todo mundo vai ficar esperto em Zoom, Skype, Whereby, Webex. Todos os instrumentos de comunicação virtual, que vão crescer muito agora. Convida a pessoa, estuda com ela. Faça um estudo com a sua família, com aquele primo, prima, cunhado, até irmão talvez, que não é cristão, e de repente está lá trancado com você. Você não quer estudar a Bíblia comigo? Baixa o aplicativo, entra no Sal e está tudo ali. Essa é uma oportunidade de trazer muitas pessoas a Cristo. As almas estão sedentas. Os corações estão abertos. Evangelize. Pregue a palavra. Você vai ter todo o apoio em vídeos. Fernando e Elisa terminaram agora a série de vídeos. Novos vídeos para apoio ao professor. Então vocês vão poder ouvi-los e entender as lições. E dar essa aula para uma pessoa que está querendo, precisando, necessitando de algo espiritual. Então use o Sal como uma ferramenta de evangelização. Ferramenta de evangelização. Entre as lives. Aqui no Butantan nós estamos funcionando. Os cultos online vão acontecer. O Oxis acontece todo sábado.
O Sinai também, como está acontecendo agora, todo domingo na hora do culto. E ao longo do tempo, conectados nessa grande rede de um corpo que é invisível. Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo invisível de Cristo. Nós estamos acostumados a ver as pessoas do nosso lado, mas elas continuam tão igreja quanto sempre. Conecte-se espiritualmente, porque você pertence a esse corpo. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por tudo isso, para que as suas ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo, sejam colocadas diante de Deus. E você saia dessa experiência muito maior, muito melhor, muito mais forte. Então, nesta hora aí, feche seus olhos, ore comigo, quero abençoar a sua vida, para que tudo que é de bom aconteça, e o mal que está programado para acontecer não sobrevenha sobre a sua casa. Nós vamos orar na autoridade no nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar cada um dos meus amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem e que estão recebendo essa oração. Eu quero abençoar como pastor dessa igreja, como presidente da Igreja Cristã na Família. Quero abençoar cada um dos pastores e líderes no seu papel de serem agentes de saúde, serem médicos de almas, que cuidam e curam a vida das pessoas, das ovelhas. Quero abençoar cada líder de cada ministério, os que estão encarregados de falar, de pregar, de ajudar financeiramente, de ajudar na social, de fazer intercessão, de fazer missões, de reunir crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens. Nós abençoamos os ministérios da igreja, que não precisam de uma reunião para existir, porque a reunião será a expressão do que existe, e não a dependência para existir. Nós abençoamos a igreja viva de Jesus, essa igreja que está pulsando nas casas. Nós abençoamos as pequenas famílias, que vão se reunir a cada semana, e o relacionamento social vai existir, e o cuidado e a atenção com cada vida vão prevalecer. Eu abençoo a autoridade da igreja em ser igreja. Eu abençoo em nome de Jesus o que Deus pode fazer com cada um quando enxergar isto como uma oportunidade no curto prazo em relação à sua agenda e rotina, no médio prazo em relação aos seus hábitos de estruturação profissional e nos seus gastos financeiros, e no longo prazo no impacto na mente, na alma e no espírito da vontade de Deus eterna, que continua prevalecendo. Eu abençoo esta igreja contra o mal, contra a doença, contra a epidemia, contra o medo, contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Eu abençoo a igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Última coisa aqui. Nós vamos falar, eu falei sobre finanças, eu quero falar também sobre o momento do seu dízimo e oferta. Então nós vamos estar ministrando isto, dízimos e ofertas. Agora você não tem um envelope para colocar e vir aqui à frente. Mas você pode fazer a sua doação, o seu dízimo, virtualmente. Pode agora abrir o seu aplicativo, entrar na conta bancária e transferir. Por que isso é importante? Porque o trabalho que nós estamos fazendo como igreja, ele vai crescer nesse momento. Nós estamos investindo em comunicação. Dinheiro, equipamento, pessoas. Nós estamos investindo em relacionamento. E continuamos, claro, com todos os gastos normais. Então, isso eu falo até para você pensar fora do dízimo. Pense o que fazer com o seu dinheiro em termos de apoiar alguém. Na hora de ofertar, há muita gente que pode estar aproveitando uma boa oferta que você faça. As obras sociais, o trabalho de ajuda ao próximo, o apoio espiritual, precisa da sua ajuda. E você tem uma responsabilidade. Eu mandei isso num grupo de amigos de mercado aí. Você tem uma responsabilidade social nesse momento. Não se fecha pensando apenas, a bolsa caiu tanto. Pense, o que eu faço com esse dinheiro?
Porque se há um mês atrás eu perguntasse para você o que você poderia fazer com o dinheiro, talvez você não quisesse. E agora ele desvaneceu. Os mercados mudaram, a renda variável, e esse é um outro assunto. Mas é uma oportunidade agora de você saber colocar o seu dinheiro em algo que não vai ser corroído pela traça, que não vai ser roubado, não vai ser minado, mas que vai ser disseminado por Deus em todo lugar. Então, contribua com o seu coração. Lembre-se da igreja. Lembre-se dos irmãos. Esta igreja é uma igreja dizimista. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós estamos bem. Nós queremos fazer mais. Nós queremos fazer melhor. Então, eu peço a sua contribuição. Enquanto nós estivermos cantando e louvando aqui, pense nisso. O dinheiro que você tem que dar para que esta obra prospere e essas coisas cresçam. E você também seja abençoado com a promessa de Deus sobre os que dão com alegria. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos cantar e encerrar esse momento. Voltamos na próxima live, com certeza no próximo domingo, mas enquanto isso, nos encontramos aqui, no celular, na Bíblia JFA e nas lives das reuniões das igrejas. Deus abençoe a sua vida. É um grande prazer estar com você nesse momento.